Saudações, eu sou William Moraes e vim compartilhar com vocês mais uma experiência com lucidez extracorpórea. Pelo menos considero bastante ter sido uma projeção astral, uma saída do corpo físico enquanto o meu corpo está adormecido. Levo isso em consideração por ter tido outras experiências já constatáveis desse fato e as características são similares. Essa aqui eu não pude ver a minha saída, já estava do lado de fora, mas a lucidez veio como de costume, aquela sensação de estar realmente lá, ter poder de escolha, ter lembrança de que eu não estou no corpo físico e correlacionar tudo o que eu puder. Esse relato aconteceu em 2019, no dia 24 de 12 de 2019, ou seja, quase em 2020, e foi no Natal, ou véspera de Natal. E, de repente, eu me vi lúcido e sabendo que eu estava fora do corpo onde eu estava. Então, eu olhei ao redor e vi pessoas transitando pela rua. Pensei em abordar um casal que eu tinha avistado para questionar a condição deles. Se sabiam por que estavam ali, como estavam ali, e se seriam encarnados ou desencarnados, e conversar. Mas antes de eu chegar até eles, eu provavelmente mudei de frequência, dimensão, camada, e o cenário ao meu redor mudou para um lugar mais deserto. Não tinha nada atrás de mim, apenas grama, tinha até umas estradinhas, mas não era algo muito grande de pavimentação, nem nada disso, e não tinha casas. Tinha a entrada de uma caverna. E não é incomum essa estabilização, essa mudança de irmos para onde temos que ir, porque alguém nos conduziu, porque alguém nos empurrou para lá com um esforço de vontade, um apoio, ou porque simplesmente nós vamos porque precisamos. É uma questão de sintonia mesmo. Então, na entrada desta caverna, que era bem alta, a entrada era bem alta, e não era rudimentar demais, era bem desenhada, mas era rocha, a sensação de rocha, uma entrada bem alta. E não era escuro lá dentro, apesar de parecer uma caverna e ter pedras. As paredes eram de terra e pedra, né? O chão era de terra. E andei por galerias bem iluminadas, com pessoas passando para todos os lados. E eu não via de onde vinha a luz. Não tinha uma fonte no topo, como se fossem tochas ou coisas assim. Simplesmente havia a luz, como se ela fosse difusa, como se ela estivesse esparramada pelo cenário. É difícil de explicar, mas era possível ver pessoas seguindo por galerias e galerias, e eu segui um fluxo maior que levou ao que seria, na minha compreensão, uma central de atendimentos. E aqui eu escrevi, vou resumir bastante. Queria não ter resumido. Provavelmente eu não tinha tempo. Eu sei que eu vou acabar não lembrando de tudo o que aconteceu. Eu até lembro dessa experiência, espero ter anotado bastante detalhes. O que eu perceber que eu não anotei aqui, que eu achar relevante, eu comento, porque é bem curiosa essa experiência. Eu esperei um atendimento, fiquei bastante tempo, e conversei com uma mulher que me disse que aquele lugar ali era um lugar para ajustes. Isso porque eu perguntei que lugar era aquele. Eu lembro que eu tentei conversar com uma pessoa que estava esperando e essa pessoa não pareceu muito ciente do que ela estava fazendo ali. Ia descobrir tanto quanto eu, então não investiguei muito mais a fundo. Provavelmente ela seria instruída, explicariam para ela o que ela estava fazendo ali e que escolha
ela teria. E ela disse que era um lugar de ajustes. Eu perguntei qual era que lugar era aquele, né? E ela me falou, aqui eu não estou vendo a anotação, acho que eu não anotei, mas eu lembro que ela disse que o nome do lugar era Esperança. E é bastante condizente, porque como era um lugar de ajustes, como ela tinha dito, eu acabei vendo, por exemplo, uma tia minha passando com outro funcionário. E essa tia minha, inclusive, estava de camisola. E ela não me viu, eu a vi passando e eu perguntei para a mulher qual a razão da minha tia estar ali. A mulher levantou a cabeça, olhou e falou: Ah, não se preocupe, ela não vai morrer agora, embora já era para ela ter morrido, mas ela tem adiado. Curiosamente falando, é uma tia minha que tem medo, pavor da ideia de morrer. E no fim, a mulher comentou, ainda se referindo à minha tia, mas voltando a mirar em mim. Ela perguntou assim: será que ela comeu maionese ontem? Como se essa fosse a desculpa para ela morrer no momento, mas que provavelmente seria contornada, porque minha tia não ia querer aceitar aquilo ali. Não, 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 não. Então, me pareceu um lugar para as pessoas conseguirem mais tempo de vida. Aqui eu continuo o relato. Eu vou comentar no final o que eu acho a respeito disso tudo, da experiência como um todo. Vou continuar aqui. Vale mencionar que o aspecto da caverna tinha diminuído à medida que eu adentrava. E então, quando eu cheguei nesse lugar, já não era mais as paredes tão rudimentares quanto era antes, apesar de haver sim alguma coisa num sentido bem de natural. Não era cimento, coisas assim, sabe? Era mais liso, mais bem cortado. Tinha cadeiras, tinha repartições. Eu sentei de frente para a mulher, parecia aqueles escritórios mesmo de seguros. E a mulher tinha um monte de documento na frente dela, fichas e coisas assim. Não vi nada tão extremamente tecnológico, tipo um computador, coisa que eu já vi em outro momento, mas foi outro relato, deixa para depois. O lugar no qual conversei com a mulher parecia uma repartição pública, anotei aqui, com mesas e divisórias baixas. Eu fiquei diante dessa mulher por um bom tempo e ela conversou comigo dizendo que eu inclusive perguntei se eu estava ali para isso, até porque minha condição desde 2018 para mim é sempre de luta constante para continuar vivo, para não afetar muito o meu corpo em termos de pesares que eu carrego, para que não haja uma complicação, alguma coisa assim. Quando eu percebo algo errado, eu trabalho em cima disso do jeito que eu posso. E ela só fez uma cara de como se não, que não era para isso que eu estava ali. Então, considerei que provavelmente era para que eu percebesse que existe um lugar como esse. Eu esperei um bom tempo diante dessa mulher até ela ter uma pausa. E saímos do lugar juntos. Saímos por um outro lado, não o lado que eu tinha entrado. Um lado que pareceu bem mais curto, como se fosse uma saída de trás. E o lugar era similar ao lado oposto em termos de paisagem, porém havia uma estrada que parecia maior. Mesmo assim, ela não era asfaltada, era terra. Era inclusive um cruzamento muito grande. E vimos uma outra mulher que acenou bem perto desse cruzamento e nós fomos até essa moça. Elas se abraçaram, encostaram a testa uma na outra, bem próxima, os lábios bem perto, e eu resolvi deixá-las a sós. Achei um momento muito delas, assim, sabe? Bonito até, assim. Ressoou em mim. Achei
bem bonito. E o respeito, sabe? A conexão delas. E eu sorri e nem me despedi. Eu só saí voando, volitando pelo cenário, que era essa estrada, né, com grama, mato e tudo mais. Então eu voei por esse gramado por um bom tempo até eu avistar uma árvore ao longe e eu sentei debaixo dessa árvore. Eu já comentei aqui alguma vez sobre isso, de experiências boas assim. E eu pousei e eu lembro perfeitamente de sentar debaixo dessa árvore. Havia sol, era luz, dia, sabe, céu azul. Eu via a luz passando pelas folhas, assim, as frestas, e tinha sombra. Era uma sensação agradável. Eu sentei em posição de meditação e só contemplei, não apenas a paisagem, como o que eu sentia internamente. Eu não sei se embalado pelo sentimento daquelas moças, mas era felicidade. Felicidade, sabe daquelas espontâneas que você não sabe identificar por que você está bem? Não sei se aconteceu com vocês na vida. Comigo já aconteceu. Estava bem, só bem, plenamente bem. E eu agradeci a oportunidade de experiência, da experiência, né, de estar ali. Agradeci, fiquei ali me deliciando com a sensação de estar numa frequência que obviamente era mais alta. E fiquei ali por um bom tempo até eu acordar. E acordei ainda trazendo essa sensação muito boa. Então o que eu tenho a dizer sobre isso? Eu considero sim que, embora tudo esteja escrito, embora haja algumas definições de como podemos sair daqui, de acordo com o que já fizemos e o que ainda somos capazes de fazer, não acho que isso é determinante. Depende. Já falei aqui algumas vezes sobre isso, que tudo está escrito, mas é tudo mesmo, todas as possibilidades. E há casos nos quais pode ser adiado, sim. Há uma conversa de chegar para a pessoa e falar, você já está pronta? E a pessoa, mesmo que subconscientemente, falar, estou. E aí você vai me dizer, não, mas a pessoa nunca vai estar. Depende, porque o corpo dela vai pesando, né? Essa minha tia não vive a melhor das vidas. A visão está péssima, o corpo vai parando, né, de funcionar. Ela é a irmã mais velha de todas as minhas tias. A minha mãe era a mais nova e se foi com 66 anos. E então, tem casos e casos no sentido de talvez até compromisso. O que você tem de compromisso com outras pessoas e outras vidas acontecendo? E aí vai depender muito de pessoa para pessoa. Algumas talvez não vão ter muita oportunidade de escolha, mas algumas têm, como as experiências de quase morte, inclusive, mostram isso, né? Parece haver um ponto do qual, se a pessoa passar, ela não volta, e parece haver essa opção. Então, é aquilo que eu fico falando sempre. A vida é como um RPG, uma aventura narrada, um role-play game. É um jogo improvisado no qual todo mundo está construindo a história com algum poder de escolha. E vai acontecendo simultaneamente. Então, vai havendo adaptações e redirecionamentos e acontece o que tem que acontecer quando tem que acontecer. Simples assim, na minha concepção. Se algo aconteceu é porque sim. Aí chegou num ponto em que nada poderia alterar aquilo. Tudo culminou naquele acontecimento, que não é o fim, é só uma parte de um processo que vai continuar, continuando para além, nem que seja só para trocar de corpo, porque esse aqui já deu, né? Ou não está dando mais. E aí tem todo o processo de troca que sim, acaba sendo ruim no sentido de sair daqui e ruim no sentido de entrar, porque já falei também, eu acho pior entrar. Eu espero que isso sirva de algum alento para algumas pessoas
e que levem em consideração que há essas experiências que não são lembradas depois. É o mais comum, mas elas acontecem. As pessoas até sabem que vão sair daqui e como vão sair até. O meu sogro estava bem diferente nos últimos tempos. A filha dele, minha cunhada, fala muito isso. E porque cada um traz mais ou menos a informação, talvez lá concorde, porque há mais acesso a entendimentos das razões do porquê de tudo acontecer, e a pessoa fala, não, tá, faz sentido. Mas quando ela volta para cá não faz sentido, porque ela sequer lembra da coisa completamente, né, conscientemente, quanto mais das razões que justificam aquilo. E aí há uma inquietação em algumas pessoas. Mas no geral está acontecendo o tempo todo. Não posso afirmar que todas as pessoas têm essa prerrogativa de poder adiar, mas eu considero sim que a força de empenho ela é levada em bastante consideração. A experiência que eu tive, e eu relatei no canal Afinal que Somos Nós, mostra isso, fala um bom bocado disso. Ali houve até um ajuste, né, para que eu continuasse aqui. Foi um caso até mais grave. Parece que essa repartição é uma coisa mais tranquila, é uma coisa onde casos menores podem ser conversados, não há uma carga tão grande em cima. Espero que vocês tenham achado interessante. O meu objetivo aqui é ampliar a consideração de vocês acerca do que é a vida para além dos muros do mundo físico que conhecemos, da fisicalidade da existência, porque podemos, sim, e é bem provável, continuar existindo para além desse físico. E que a verdade é que esse além já faz parte da vida. Nós é que estamos focados num aspecto menor, numa parte menor dessa vida que é maior do que a nossa visão daqui alcança. Nós enxergamos uma faixa muito estreita entre o infravermelho e o ultravioleta. Escutamos também uma faixa bem pequena. Então, eu acho que já passou da hora de considerarmos que há mais a ser considerado. Muito obrigado por sua atenção. Vamos conversando pelos comentários. Deixem perguntas, comentem. E se deixarem perguntas, pode ser que eu traga em vídeo para responder, se eu achar que acaba sendo pertinente para mais pessoas. Então é isso. Para quem fizer colaboração via Pix em qualquer valor, por favor, deixe seu e-mail na mensagem que você pode colocar, ou me mande um e-mail através da chave Pix, que é um e-mail, portalwilmor@gmail.com. Não deixe de deixar o seu e-mail, caso você não tenha deixado ainda. Se você já faz parte da lista, já recebe os links para as aulas e para as práticas guiadas que eu faço, não tem problema, não precisa mandar de novo. Mas sim, às segundas-feiras eu interajo, converso com quem faz essa contribuição em reconhecimento a esse apoio para eu manter este trabalho aqui acontecendo. Fora isso, eu sempre publico às quartas e aos sábados, aberto para todo mundo, tudo isso que vocês têm acompanhado aqui, e eu espero continuar por um bom tempo. Tem muito relato ainda. Toda vez que eu abro a pasta eu vejo que tem muita coisa para eu falar. Então, vamos em frente, sem falar das experiências que vão acontecendo. Eu quase falei uma de dias atrás, de 2 dias atrás, mas eu quis trazer essa aqui, porque o tom dela geralmente... Porque o tom dela é, de fato, de esperança. E eu raramente pergunto o nome dos lugares, raramente guardo, inclusive, mas esse é bem condizente, né, com o que oferecem ali. Muito obrigado por sua atenção. Hasta!